Paz a todos os irmãos, então, estamos alegres em Cristo. E neste momento quero convidar você a abrir a Bíblia Sagrada na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, a partir do versículo de número 1. Quero estar transmitindo uma palavra de Deus. Hoje é um culto de ensino, hoje é um culto em que nós meditamos na palavra de Deus e expomos o texto sagrado. A Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo de número 1 a seguir, a palavra do Senhor ela nos fala exatamente assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, para que não andássemos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o penhor da carne dá para a morte, mas a do Espírito para a vida e paz. Por isso, o penhor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo ressuscitou Jesus dentre os mortos, os vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, caminheis para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Amém? Eu gostaria então, nesta oportunidade, de estar trabalhando este texto bíblico da parte de Deus, da Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, do versículo que nós lemos, do versículo 1 até o versículo de número 17, gostaria de estar falando exatamente desta epístola num modo expositivo, aonde nós vamos estar tratando sobre a nova vida em Cristo. O apóstolo Paulo, ele trata neste bloco de versículos acerca de uma nova vida em Cristo. Se nós observarmos no capítulo de número 7, Paulo ele escreveu quão baixo é o ser humano, quão baixo é o homem em sua depravação total. Ele trata isso tudo no capítulo 7 da carta aos Romanos. Já o capítulo 8, o apóstolo ele fala de uma vida vitoriosa daqueles a quem Deus chamou, né? A qual Deus ele expõe que nenhuma condenação há. No capítulo 7, nós vamos observar que o Espírito Santo ele é mencionado apenas uma vez. Já no capítulo de número 8, o Espírito Santo ele aparece 17 vezes.
E se nós observarmos também no capítulo 7, a palavra eu, no contexto do homem, ela está no centro do capítulo. E ela é, consequentemente, o resultado da morte. Já no capítulo de número 8 que nós lemos, a palavra Espírito Santo, o Espírito Santo, ele é o centro e ele é o resultado também da vida. E quando nós olhamos nessa perspectiva, nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele trata algumas verdades. Eu quero trabalhar versículo com você aqui. O primeiro bloco de versículos que Paulo nos apresenta é do versículo 1 ao versículo 4, e ele nos mostra que a atividade salvadora de Deus por nós. Ele começa falando do capítulo 8, do versículo 1 até o versículo de número 4, ele mostra a atividade salvadora de Deus por nós. Nós vamos ver que o homem ele não pode salvar-se a si mesmo em hipótese alguma. As suas obras, elas não aproximam ele de Deus, não lhe consideram grandes coisas diante de Deus, não o salvam diante de Deus. A lei, embora ela seja santa, seja justa, boa, ela não salva. A lei apenas realça o pecado natural do ser humano. É isso que a lei faz. E dentro disto, o apóstolo Paulo, no versículo 1, ele mostra para nós um fato glorioso. Ele fala no versículo 1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É o que ele está trabalhando aqui, é o que ele fala aqui. Ele mostra que nós somos justificados por Deus por intermédio de Cristo. Nós somos, a partir de então, livres da condenação. Nós somos justificados, essa justificação nossa, ela é um ato legal que emana do próprio Deus, porque estamos livres do casamento da lei, estamos livres do pecado. Isso é tão glorioso que se nós formos observarmos à luz da Escritura, na verdade, o papel da lei não era ser o nosso salvador. A lei não veio para nos salvar, mas sim ela veio para ser o nosso aio. A lei, ela veio para ser o nosso aio. A palavra aio ali, né, na lei, ela significa, no grego, ela é pedagogo, né? Que ela é um aio que ela serve para nos conduzir a Cristo, nos aproximar de Cristo. E Cristo fez o que a lei não podia fazer, né? Então, por isso, nós somos justificados por Deus através de Cristo e estamos livres da condenação, e a pena da lei, ela foi aplicada e não há nenhuma condenação sobre nós. Então, por isso que a Bíblia é bem enfática. A condenação do pecado, ela deveria cair sobre quem? Sobre nós. E ela caiu sobre Cristo, que morreu no nosso lugar. Então, ninguém pode nos condenar nesse aspecto. Então, outra coisa interessante que ele continua narrando no versículo de número 2, ele vai falar de uma expiação perfeita. Ele vai trabalhar a questão de uma expiação perfeita, porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ele vai trabalhar isso aí. Por quê? Porque na antiga ordem nós éramos escravos da lei e do pecado. Na antiga ordem nós éramos escravos da lei do pecado e da morte. E sobre a lei do Espírito e vida, hoje nós somos livres. A ênfase no versículo do número 1, se você for observar, ele vai falar nenhuma condenação. É o que fala o versículo de número 1. Agora, o versículo da ênfase do versículo de número 2, ele vai frisar exatamente isto. Nenhuma escravidão. Cristo, ele aboliu a velha escravidão da lei. E o Espírito leva os crentes à posição de filhos. O Espírito agora nos leva à posição de filhos, nascidos, livres. A vida no Espírito não é a obediência externa de um código que pune, um código rígido, com morte, né? Também não é um misticismo disforme em relação com a verdade revelada nas Escrituras, e em hipótese alguma. Talvez nesse momento você se pergunte,
Mas então, irmão Luciano, do que nós somos libertos, então? Exatamente do que o próprio versículo trata, da lei, do pecado e da morte. Nós fomos libertos pelo Espírito, que é o doador da vida física e espiritual. É o Espírito que vivifica, que regenera, que confere a vida espiritual. É isso que o Espírito faz. A lei do Espírito da vida é o poder do Espírito Santo agindo em nós para nos tornarmos livres do poder do pecado, que nos leva e nos conduz paulatinamente cada dia à morte. É isso que ele faz. E Paulo continua falando sobre a causa divina desta salvação. O versículo de número 13, ele vai estar falando para nós exatamente assim: portanto, o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Então a causa, ele mostra para nós a causa divina da salvação. É o que o versículo 3 vai falar para nós. Deus, ele fez com que a lei não pôde fazer porque a natureza era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana e enviou o seu próprio filho, que veio de forma na nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Então, 4 pontos devem ser destacados aqui, dentro deste texto. Que pontos seriam esses a ser destacados? Primeiro, a impossibilidade da lei. Tudo isso no versículo 3. Ele vai falar da impossibilidade da lei. A lei, ela estava enferma, pois a natureza humana ela é corrompida. A lei só podia condenar o pecado, mas não podia justificar nem tampouco santificar a vida do pecador. Não é o que não pelo fato que a lei fosse fraca, não. Muito pelo contrário, é porque o homem é fraco. E segundo aspecto, ele vai falar da intervenção da lei divina. Perdão, a intervenção divina. Tudo no mesmo versículo. Tudo no versículo 3. O que a lei não pôde fazer, Deus fez por nós, enviou Cristo Jesus a este mundo. A salvação, nós temos que entender que ela é um projeto de Deus Pai, realizado pelo Deus Filho e aplicado pelo Deus Espírito Santo. Não foi a cruz que nos tornou favoráveis ao coração de Deus, não. Por causa da cruz eu me aproximei de Deus, por causa da... Não. Mas foi por causa do amor de Deus que Deus providenciou a cruz. E ele continua mostrando no próprio versículo a encarnação de Cristo, no versículo de número 3. Cristo veio ao mundo, a este mundo, semelhança de homem, pecador, como oferta para ser oferecido pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. A encarnação foi algo real. Cristo se fez carne, mas não se tornou pecador, não. Ele assumiu a nossa carne, mas não a nossa natureza pecaminosa. Nós temos que entender isso. Quando Cristo participou da nossa condição, ele venceu o pecado na carne, ou seja, ele venceu o pecado no campo onde ele escravizou o próprio homem. E a última parte, ele condena o pecado. Assim condenou o pecado na carne. Deus lançou os nossos pecados sobre Cristo na cruz. Cristo carregou no madeiro sobre o seu corpo os nossos pecados e foi feito pecado por nós. Deus julgou nossos pecados na pessoa do seu Filho, que carregou em nosso lugar. Tudo isso no versículo 3. E ele não para por aí. No versículo 4, o apóstolo Paulo vai mostrar para nós os propósitos da encarnação de Cristo. Olha o que ele diz no versículo de número 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os propósitos da encarnação de Cristo, quando Cristo morreu, nós morremos com ele.
E quando ele cumpriu a lei, nós cumprimos nele. Assim, a lei não foi abrogada, mas ela foi cumprida, porque nós estávamos em Cristo. Os preceitos da lei não se cumpriram em nós, porque estávamos no Espírito e não mais na carne, mas a partir de então andamos do Espírito, numa nova dimensão espiritual. Então nós temos que entender que há uma gama a ser avaliada aqui de uma forma toda especial. Por quê? Porque aqui neste versículo de número 4, nós temos que entender que tudo isso aponta para nós que há uma necessidade da santidade na vida cristã. Por isso temos 3 razões. Porque a santidade é um propósito supremo da encarnação e da expiação de Cristo. A santidade consiste em cumprir a justa exigência da lei. E a santificação é a obra do Espírito Santo. Deus, ele nos salvou para andarmos em novidade de vida, para purificar-nos diante da sua presença. E a partir de então, agora o próximo bloco de versículos, o apóstolo Paulo mostra para nós, que é algo que eu acho muito interessante, o multiforme ministério do Espírito Santo em nós agora. É o que ele vai abordar. Ele vai falar sobre a multiforme ministério do Espírito Santo, do Espírito em nós. Então, o que ele vai falar em primeira instância? Em primeira instância, ele vai mostrar no versículo 2 que o Espírito Santo, ele nos liberta da escravidão. Isso nós já podemos observar. Por quê? Porque a lei do Espírito é o que nos liberta da lei do pecado e da morte. Hoje, como habitação do Espírito, nós somos livres. Não para a desobediência, não para uma vida devasta, não para uma vida pecaminosa, mas nós somos libertos para obedecer a Deus, andar com Deus e servir a Deus. O versículo de número 4, ele vai mostrar para nós que o Espírito Santo, ele nos capacita a obedecer os preceitos da lei. O Espírito Santo, ele nos capacita para o quê? Para obedecermos. Na antiga aliança, tudo vinha do homem e nada de Deus. Agora, na nova aliança, tudo vem de Deus e nada vem do homem. O Espírito Santo, ele habita no crente, capacita o crente a vencer o pecado, a obedecer a Deus e deleitar-se em Deus. Nós somos chamados para obedecer a Deus, andar com Deus e nos deleitarmos em Deus. Eu tenho a liberdade agora de dizer não àquilo que desagrada a Deus. Eu não faço não porque eu não quero, não porque o fulano disse, não porque alguém pensa acerca de determinada circunstância, não. Eu não faço porque eu amo a Deus. A obediência. E outro aspecto, ele vai continuar falando para nós, do versículo 5 até o versículo de número 8, que o Espírito Santo, ele nos leva à santidade. Do versículo 5 até o versículo de número 8. O apóstolo Paulo trata, nos versículos 5 ao 8, uma síntese, uma antítese. Há duas forças aqui que ele fala, que operam no homem, que são o quê? A da carne e a do espírito. São 2 modos de vida conflitantes, que se conflitam diariamente, que se chocam diariamente. E nós somos governados ou por um ou por outro. São 2 naturezas conflitantes. As 2 forças que operam no homem são o quê? São carne e espírito. Exatamente isso. A carne, ela é escravizada, né? Ela escraviza. E o espírito liberta. A carne, ela produz tormento. E o espírito, vida e paz. São 2 naturezas conflitantes. A vida no Espírito, ela não elimina a possibilidade de pecar, mas ela confere poder para não pecar. É isso que o apóstolo Paulo aponta aqui. Que os que estão na carne não podem agradar a Deus, porque a única maneira de agradar a Deus é obedecendo a Ele. Como eu agrado a Deus? Obedecendo a Ele. Então são 2 forças antagônicas aqui.
que operam. É isso que o apóstolo Paulo está tratando aqui. Tá? São dois resultados opostos que são colhidos pelo próprio homem. Então, são duas situações de duas naturezas conflitantes. É por isso que às vezes entramos em atritos com a nossa natureza pecaminosa, com a nossa natureza humana, a nossa natureza caída. E como consequência, o apóstolo Paulo, já no versículo de número 9, ele vai falar para nós que o Espírito Santo, ele habita em nós. Por causa da obra de Cristo e da ação do Espírito Santo, nós fomos feitos morada de Deus, nós somos feitos moradas do Espírito Santo de Deus. Por causa da ação do Espírito Santo, nós somos templos do Espírito Santo, e é o Espírito Santo quem aplica a obra da redenção em nós, e sem a sua presença e ação, ninguém poderá ser salvo. Porque é o Espírito Santo que convence. É o Espírito Santo que liberta. É o Espírito Santo que traz a nós o verdadeiro convencimento do erro, do pecado e do juízo. O Espírito Santo, ele vivifica o nosso espírito. É isso que ele trabalha. Por quê? Por causa do pecado, o princípio da decomposição que leva à morte está exatamente em todo ser humano. Assim, em meio à nossa mortalidade, o Espírito está vivo, pois fomos vivificados e recebemos vida em Cristo. O nosso corpo tornou-se mortal por causa do quê? Por causa do primeiro Adão, por causa da queda. O nosso espírito está vivo por causa da justiça de Cristo, do nosso segundo Adão. Não apenas o Espírito Santo ele habita em nós, mas Cristo está em nós. Cristo está em nós. Ele aborda isso no versículo de número 10. O nosso espírito é vivificado, pois nascemos de novo do alto, do Espírito. O céu não é apenas o nosso destino, o céu é a nossa origem. É isso que nós devemos entender. E ele continua tratando, já no versículo de número 11, ele mostra que o Espírito Santo dará vida ao nosso corpo. Preste bem atenção. No versículo 11, ele vai falar: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus Cristo habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. Aqui no versículo 11, o Espírito Santo ele é a primícia, é a garantia da nossa ressurreição. A morte não é o fim da linha e nem tem a última palavra sobre a nossa vida. O nosso corpo ele será transformado, tornar-se-á incorruptível, imortal, poderoso, celestial, semelhante ao corpo de glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E ele continua mostrando para nós, no versículo de número 13, que o Espírito nos capacita a triunfar sobre o pecado. O versículo de número 13, ele nos traz esta verdade. Só existem dois tipos de vida. Ou vivemos segundo a carne, ou mortificar a carne pelo Espírito. Uma pergunta. O que é mortificação? O que significa mortificação? Mortificação não é masoquismo. Não é masoquismo trazer prazer no sofrimento, na dor. Não, em hipótese alguma. Mortificação também não é o asceticismo. Não, muito pelo contrário. Não é o asceticismo, rejeitar e negar as necessidades naturais do corpo em hipótese alguma. A mortificação, na verdade, é reconhecer o mal como mal e evitá-lo e repudiá-lo veementemente. É crucificar a carne com os seus desejos. Você vai ver o apóstolo Paulo falando isso em Gálatas, capítulo 5, e versículo de número 24.
O Espírito Santo pode nos capacitar a mortificar os feitos do corpo, porém nós somos convidados a participarmos desta mortificação. É muito interessante. Precisamos ser inflexíveis, radicais nesta decisão. Não posso, em hipótese alguma, pecar contra Deus, né? Então nós temos esta liberdade de dizer não ao pecado, de nos afastar do mal, de nos afastar de tudo aquilo que entristece a Deus. No versículo de número 14, o Espírito Santo nos orienta como filhos de Deus. Olhe bem. Olha lá o versículo de número 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Interessante, não? A paternidade de Deus não é universal, nem todas as pessoas são filhas de Deus, pois somente os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. A paternidade de Deus é real e pode ser experimentada, porque se somos guiados pelo Espírito Santo, nós temos a garantia de sermos filhos de Deus. O Espírito Santo, ele guia os filhos de Deus e os dirige em um caminho de obediência e submissão. É isso que ele trata no versículo de número 14. Já no versículo de número 15, ele mostra para nós que o Espírito Santo nos garante o quê? Além de sermos guiados como filhos de Deus, ele nos garante a adoção. Porque não recebeste o espírito de escravidão para que outra vez estardes com temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. O crente não deve viver inseguro. O crente não deve viver inquieto. O crente não deve viver atormentado, com medo, pois ele não recebeu o espírito de escravidão, mas ele recebeu o espírito de adoção. O termo adoção no Novo Testamento significa aceito como um filho adulto. É isso que significa. Deus escolheu-nos amar e nos redimir. Agora nós somos famílias de Deus, temos intimidade com Deus, temos proximidade de Deus, temos uma intimidade com Deus. O termo aramaico Abba era termo familiar, um termo carinhoso, usado pelos filhos para se dirigir ao Pai. E nós temos toda esta possibilidade de nos achegarmos a Deus e falar esta verdade e chamá-lo de Pai. Temos esta convicção. No mundo grego-romano, o filho adotivo era um filho escolhido depois de liberadamente pelo pai adotivo para perpetuar o seu nome e herdar todos os seus bens. Agora, sua posição não era nem um pouco inferior às dos demais filhos biológicos. Entretanto, uma vez adotado, ele perdia todos os direitos da antiga família. A sua vida antiga ficava cancelada. A regeneração, meus irmãos, ela confere a natureza de filho e a aptação de herança. Agora confere a nós, em nome de filho e também direito de herança. Nós somos filhos de Deus e co-herdeiros juntamente com Cristo. O versículo de número 16, ele vai falar para nós que o Espírito é testemunha de nossa filiação. Não basta saber que nós somos filhos de Deus. Não basta saber que somos filhos, mas nós precisamos ser conscientes, estar conscientes deste privilégio. Você tem esse privilégio? Você tem consciência desse privilégio? Que você verdadeiramente é filho? O Espírito Santo, ele nos transmite a confiança de que por Cristo e em Cristo agora nós somos filhos de Deus. E ele torna real a verdade de que Cristo nos amou, ainda nos ama e vive por nós no céu como mediador. Então isso é glorioso demais. E o versículo de número 17, ele encerra dizendo para nós, eu já estou encerrando, que
O Espírito, ele é o penhor da nossa herança. Não somos apenas filhos, mas também nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O Espírito Santo que habita em nós e nos selou para o dia da redenção é o penhor deste resgate, a garantia de aquilo que Deus começou, ele há de completar, ele completará em nós. Embora sejamos herdeiros de todas as coisas que pertencem ao Pai, pois tudo é dele, por meio dele e para ele, a nossa mais gloriosa herança, que é o próprio Deus. Ele é o nosso quinhão, ele é o nosso tesouro, Deus é a nossa herança, nele está o nosso prazer, está a nossa alegria. Somos co-herdeiros com Cristo da sua glória excelsa, e aquela mesma glória de que o pecado nos havia privado lá no princípio. Paulo agora faz nos lembrar daquela vida vitoriosa no Espírito. Não é nenhum caminho fácil, porque ele mostra para nós, à luz das Escrituras, que Jesus sofreu, e que nós, que o seguimos, também sofreremos, não ficaremos isentos de provação e de dificuldades. Esse sofrimento é considerado um sofrimento em conjunto com Cristo, em conjunto com Ele. E advém do nosso relacionamento com Deus como seus filhos, da nossa identificação com Cristo, do nosso testemunho dele, da nossa recusa de nos conformar com este mundo. O sofrimento é o caminho para a glória. O primeiro sofrimento, Jesus vai mostrar que primeiro vem o sofrimento e depois a glória. É confortante saber que de todos quantos participam e todos aqueles que participarem dos sofrimentos de Cristo, um dia, por fim, hão de ouvir dos próprios lábios do Senhor Jesus Cristo as palavras de boas-vindas, quando ele relata dizendo: bem está, servo bom e fiel, entra em meu descanso. Que Deus, nesta oportunidade, possa te abençoar através desta palavra e você venha ter a plena convicção, que você é filho de Deus. Que você possa gozar dessa plena vida em Cristo. E nessa oportunidade, gostaria de estar orando juntamente com você, aonde você está, no seu lar e na sua família. Pedir para que Deus te abençoe de uma forma toda especial, para que você possa viver em Cristo Jesus uma vida guiada por este Espírito. Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, te glorificamos por esta palavra. E pedimos ao Pai que esta palavra ela venha frutificar nas vidas e nos corações, que cada lar possa receber a edificação, o conforto, o consolo, o bálsamo, Senhor, de uma forma toda especial. De ti somos e a ti pertencemos. Pedimos a ti, abençoa cada lar, cada família, cada irmão e cada irmã. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja abundante. Pedimos a ti, Senhor, ser propício a nós, porque somos pecadores. Nossas limitações entregamos aos pés da cruz e pedimos: abençoa o teu povo, em nome de Cristo Jesus. Te agradecemos. Amém.